Oi, aqui é a Isis do Coisa de Fotógrafa. Eu recebi uma pergunta muito comum no CDF Responde. A primeira pessoa que perguntou isso foi o Júlio Rodrigues, então Júlio, vou te responder aqui sobre o que fazer quando dá aquele branco na hora das fotos, de direcionar o cliente, mas além de dizer o que fazer na hora que der branco, simplesmente eu vou te ensinar a como evitar ter esse branco na hora, beleza? Eu percebi quanto isso é comum. Eu ficava meio desesperada, achava que fotografia não era pra mim, que eu não era criativa, não sei o quê. Quando eu comecei a trabalhar com isso, porque eu tinha esses momentos de empacar e congelar ali quando o cliente está na tua frente, você simplesmente não sabe o que fazer, pra onde ir, como posicionar. Mas eu queria dizer pra você primeiro que isso é muito, muito, muito comum. Não é uma questão de falta de criatividade ou que você não é bom no que você faz, que falta talento, tá? Por favor, lembrem sempre disso, que é uma questão de treino, de prática, de se habituar mesmo e de criar um acervo de poses na tua cabeça, tá bom? Tem muita gente que acha que é feio, eu também acho que é feio, tá? Na verdade eu falei errado. Eu acho que é muito feio você pegar o celular na hora de um trabalho e ficar olhando fotos porque o teu cliente te contratou pelo que você faz, não pelo que você copia de alguém. E também, mesmo se forem fotos suas, é uma situação que, tipo, o cliente, sei lá, se ele perceber, vai causar uma situação meio chata. Se você puder evitar isso, é bem melhor. Você é bem mais profissional, você simplesmente ir coordenando e tal, sem ficar mexendo no celular, vendo pose. E o que eu quero aqui hoje com esse vídeo é fazer com que vocês comecem a colocar em prática de uma maneira diferente. Ao invés de esperar o branco acontecer lá na hora das fotos e você simplesmente aprender a lidar com essa situação, né? Eu quero que você aprenda a não ter esse branco ali na hora das fotos. E eu te indico que você comece a criar esse acervo de fotos da seguinte maneira. Eu gosto de recomendar algumas coisas e uma acaba sendo melhor do que a outra. Primeiro é que você decore algumas poses para você já fazer certinho, algumas poses para gestante, 2, 3, 5 poses no máximo, tá? Porque senão depois você tenta decorar tudo e acaba não lembrando de nada na hora também. Não adianta você querer criar um guia de poses na tua cabeça e simplesmente não saber o que fazer na hora. O que eu te indico também além de decorar essas poses, muito mais do que isso, um trabalho de horas na frente do computador, é analisar fotos que te agradem e que você simplesmente entenda essas fotos. Porque ao você entender como foi feito, como chegou naquela pose dali, como chegou naquela leveza, você vê o movimento das mãos, a mão no rosto, a mão no braço, a forma do ombro estar pra frente, tudo isso vai fazer com que você, na hora do teu ensaio, se você tiver entendido muito mais do que decorado, sabe, é a mesma coisa de escola, gente, quando você entende o porquê de alguma coisa, fica muito mais fácil você explicar, você dissertar sobre aquilo. Mesma coisa com as poses. Quando você entende como uma foto foi feita, quando você entende como uma pose, como ela foi criada, você consegue na hora lá lembrar pelo menos alguns fragmentos dela. Então, se era uma pose de um casal correndo de mão dada, um olhando pro outro, o cabelo dela tava ventando, você sabe que aquela foto foi feita em movimento, a menina tava mais pra frente, o cara tava mais pra trás, você coloca um diafragma menor pra ficar com um desfoque e tal, não sei o que. Consegue perceber isso? Se você entender algumas poses, vai ficar muito mais fácil de você criar e dali você consegue, como é que eu vou dizer, encaixar com o teu estilo, encaixar com a tua ideia que veio na hora, encaixar com o perfil do teu cliente também, o jeito dele, porque nem toda pose vai ficar legal com todo mundo. Então é muito mais legal você saber adaptar o que você entendeu na tua cabeça, aquela pose que tá mais ou menos, como é que eu vou dizer, sei lá, estruturada na tua cabeça. Porque, por exemplo, uma foto de um casal, o cara tá aqui atrás da menina, abraçando ela assim, eles estão olhando assim pra baixo um pouquinho, testa com testa aqui do lado. Você já conseguiu entender que o cara tava atrás dela, abraçado, as mãos estavam entrelaçadas. Você não precisa direcionar tua mão aqui, a outra mão aqui, aí agora a mão do cara vem pra cá. Não é isso. Você já entendeu que a mão estava entrelaçada. Então simplesmente você pede pro pai da gestante, né? Pro pai da gestante não, o pai do neném num ensaio de gestante, ou em um ensaio de casal, o noivo ou o namorado, ficar atrás da namorada e abraçar ela.
Entendeu? O jeito que eles ficarem ali naquela hora vai ser o jeito que você pode aperfeiçoar alguma coisa ou outra, mas você não precisou ir ali, bota a mão aqui, bota a mão pra cá, aí, entendeu? Você consegue muito mais ver adaptar com o jeitinho da pessoa e aí dali você consegue criar várias outras poses. Eu sempre recomendo que esse estudo seja feito no Pinterest. Por que no Pinterest e não no Google, né? Porque no Google você coloca, aparece tanta coisa, que no meio desse bando de coisa aparecem umas coisas feias, não estilosas. No Pinterest eles têm um acervo muito bonito e aparecem as fotos de maior relevância, então acaba aparecendo as fotos mais bonitas primeiro também. As fotos que já foram compartilhadas mais vezes, que o pessoal já deu pin outras vezes também, então provavelmente aquela foto ali já inspirou outras pessoas. Então quando você clica, é uma injeção de inspiração que você tem ali no Pinterest, e você consegue escrever sobre casal, e você pega várias referências sobre foto de casal, escreve em português, em inglês, gestante, pregnant, aparece tanta coisa, dali você consegue escolher quais são suas fotos favoritas. E a partir dali você começa a entender como as poses foram feitas. Se é testa com testa, um de frente pro outro, como que tá a mão, como que estão os pés, como que tá os dedos também, porque, por exemplo, numa foto de gestante, uma coisa que eu sempre falo para prestar muita atenção, quando o pai colocar a mão na barriga, cuidado para ele não ficar assim com essa mão toda aberta na mão da barriga, parece que é uma bola de basquete. Pede para ele fechar o dedo, vai ficar extremamente mais delicado. Pede pra gestante colocar a mão dela em cima da mão dele, vai ficar mais delicado ainda, entendeu? Vai ficar mais família, vai gerar ainda mais sentimento para aquela foto. Quando você consegue entender como as poses foram montadas, você consegue adaptar e criar muito mais em cima delas. Então você consegue começar uma pose e dali você partir para outras. Então daquele abraço, os dois olhando para você, você já pede para ela olhar para baixo, fechar os olhos, depois você pede para um olhar pro outro, o namorado pode estar aqui assim, vai ficar uma foto super casalzinho, bem legal. Da mesma pose que é abraçadinho, eles estão aqui com a mão entrelaçada. Se for uma gestante, pede para baixar a mão e segurar a barriga assim, olhando pro bebê. Então, dali você consegue criar muitas poses, tá? Façam esse treino, decorem e entendam de 3 a 5 poses, que vocês vão ver que isso vai fazer com que você consiga criar muito mais na hora das suas fotos, tá? E aí, com o tempo, você vai começar a ter menos bloqueios, menos brancos também, e quando tiver, você vai ter entendeu? Você pode não conseguir pensar a foto ideal que você queira na hora, mas você não vai ficar naquele cacete, o que eu faço agora? Você vai ter uma pose meio que guardada ali, uma carta na manga para você falar pro teu cliente e continuar levando o teu ensaio sem ter essa pausa de ficar meio sem graça. E investir no seu portfólio, fazer muitos dos trabalhos com amigos, família, conhecidos, gente que você viu na rua e convidou para fazer foto, isso também vai te ajudar a ter menos momentos de branco nesse início da sua carreira, tá? Porque você vai ter fotografado bastante gente. Então esse acervo que eu tô falando pra você, você mesmo vai começar a criar o teu próprio. Além de ver referência dos outros, você vai conseguir criar um dinamismo pro teu ensaio, um ritmo também, um fluxo de uma pose para outra. Eu espero que essa dica tenha te ajudado muito. Pessoal, quem tiver dúvida pode colocar com a tag CDF Responde, que aos pouquinhos eu tô procurando as dúvidas que são mais frequentes respondendo primeiro, porque assim eu consigo ajudar mais gente, tá? Então não esquece de colocar sua dúvida aqui embaixo no CDF Responde, curtir o vídeo, compartilhar com algum amigo que precise dessa dica também e se inscrever aqui no canal, beleza? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!